Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem? Todo mundo firme com Cristo? Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 6, verso 45. E logo abriu os seus discípulos, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram, perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com ele, e o vento se aquietou, e entre si ficaram assombrados e maravilhados. O texto que eu li está lá em Marcos, capítulo de número 6, verso 45. Ele vai até o verso de número 56. Esse texto aqui ele vai falar sobre Jesus que está andando por cima do mar. Aquela passagem quando Jesus anda por cima das águas, e alguns discípulos, quando observam Jesus de longe, vão gritar dizendo: é um fantasma! É um fantasma, e ficam assombrados com a cena que eles estão vendo, que eles estão observando. E o próprio Jesus vai se manifestar dizendo para eles: não temais, nem vos assusteis, porque sou eu. Em seguida, Jesus ele acalma aquele vento que estava vindo em direção ao mar. Observe que Jesus aqui ele está se despedindo da multidão, e ele vai dar uma ordem para os discípulos para que viessem sair daquele ambiente, entrarem no barco e fossem para o meio do mar. O versículo de número 45 é claro quando diz que Jesus obrigou. Está no texto. Versículo 45, capítulo 6 de Marcos. E logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco. Jesus obriga os discípulos a irem para o barco. Não é vontade literalmente dos discípulos. Não é desejo literalmente dos discípulos. Não é consciência dos discípulos realizada pelos seus desejos de irem para o barco. Não é os discípulos que decidem ir para o barco. É Jesus que está obrigando os discípulos a entrarem no barco. Jesus está dando uma ordem e está obrigando os discípulos a entrarem no barco. Eu vou repetir isso. Não é vontade dos discípulos, não é desejo dos discípulos, não é decisão dos discípulos entrarem no barco. A ordem é de Jesus: entre no barco. O versículo 45 do capítulo 6 diz: e logo obrigou os seus discípulos para subir para o barco. Jesus está obrigando os discípulos a entrarem no barco. Por que eu estou repetindo isso por muitas vezes? Para que você reflita, para que você pense que nunca foi vontade dos discípulos entrarem no barco. A decisão sempre foi de Jesus. Jesus que está decidindo, Jesus que está mandando, Jesus que está obrigando. Essa expressão é muito forte, não é apenas um desejo de Jesus que os discípulos entrem no barco. Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco. Vocês vão entrar no barco e ponto. Não é vontade dos discípulos, é decisão de Jesus. Vocês já foram escolhidos para serem meus discípulos, e escolhido não tem escolha. Pastor, mas meu livre-arbítrio você usou quando decidiu seguir Jesus.
Agora que decidiu seguir Jesus e você foi escolhido, não tem escolha para quem é escolhido. Entra no barco. Não, mas vai ter vento, mas Jesus mandou entrar no barco. Não, mas vai ter tempestade me esperando lá na frente, mas Jesus mandou entrar no barco. Jesus está obrigando os discípulos a entrar no barco. Não é decisão dos discípulos, não é vontade dos discípulos, não é desejo dos discípulos, é decisão de Jesus. Entra no barco. Os discípulos vão entrar no barco, não porque eles querem entrar no barco, mas porque Jesus mandou entrar no barco. Então, por obediência, eu vou entrar no barco. Como foi Jesus que mandou, eu entro no barco. Aí você pensa, se Jesus deu a ordem para entrar no barco e mandou nós entrarmos no barco para ir para o meio do mar, atravessar a margem, tudo vai estar tranquilo, vai estar tudo em paz. Jesus falou, está falado. Ele tem autoridade. Se ele mandou entrar no barco, eu vou entrar. E eu sei que ele vai garantir o barco. Ele vai sustentar o barco. Jesus mandou, vai ser tranquilo. A navegação vai ser em paz. Nós não vamos ter problema no meio do caminho. Mas o que acontece? Os discípulos entram no barco, começam a navegar. Quando chegam no meio do mar, começa a soprar vento, cara. De tudo quanto é lado. É vento de frente, é vento de trás, é vento... E diz o texto que os ventos eram contrários. De maneira que os discípulos remavam e já estavam fadigados de tanto remar. Remando diante de um vento que está levando o barco para a mesma posição. Eles estão remando para sair do vento, mas o vento é contrário. Então eles estão fazendo força à toa. Eles estão forçando para cima do vento, só que o barco não sai do lugar. Quanto mais força, mais parado o barco está. Não adianta se mover em direção ao vento. Não adianta tentar remar em ventos contrários. O barco não sai do lugar. E o que é pior é que foi ordem de Jesus. Aí a gente que é crente cascudo, e às vezes nós somos um pouco religiosos, a gente pensa, como é que pode? Jesus deu ordem. Eu estou debaixo da obediência do Cristo. Eu estou debaixo da direção de Jesus. E mesmo estando debaixo da vontade de Jesus, eu estou passando por um vento. Eu passo o vento porque estou em obediência. Então quer dizer, eu saí da terra para entrar no barco por causa da ordem dele. Eu não queria, não foi vontade minha. E agora, debaixo da direção dele, eu estou passando por vento. Mesmo debaixo da vontade dele, eu estou passando por vento. Aí a gente começa a entender uma coisa, que o fato de Jesus dar uma ordem não significa que a tempestade vai ser, que a navegação vai ser somente de paz. O fato de Jesus dizer para nós, siga essa direção, não significa que só teremos paz nessa direção. Pode ter vento, pode ter tempestade, pode ter adversidade. Observe aqui o contexto. Eles estão sofrendo por causa da obediência a Cristo. Eles estão sofrendo porque decidiram obedecer a Jesus. Não foi decisão dos discípulos entrarem no barco. Foi decisão de Jesus. Debaixo de obediência, entraram no barco. Então, no meio do mar, o vento começou a soprar. E agora eles estão quase afundando por causa da ordem de Jesus. Aí você pensa, como é que pode estar em obediência e passar por vento? Eu estou em obediência e estou sofrendo. Eu estou em obediência e estou passando por adversidade. Eu sou fiel e a crise está batendo na minha porta. Eu obedeci a voz de Deus, estou passando uma luta na minha casa. E na verdade você vai entender que muita coisa que você está passando é resultado daquilo que você resolveu obedecer. Vou repetir isso. Tem muita coisa que você só está passando porque você decidiu obedecer a Jesus. Se você não tivesse obedecido a Jesus, você não teria passado nada disso. Mas você só está passando porque decidiu obedecer, cara. Já reparou?
Deus mandou você pegar um departamento que você não queria pegar, aí você pegou. E está sofrendo porque está obedecendo. Jesus mandou você sair de um lugar e ir para outro lugar, você não queria, você estava confortável naquele lugar, você estava bem, mas Jesus falou, pega tudo, sai daí, mete o teu pé, vai para outro lugar. Você foi. Está sofrendo e está sofrendo por obediência. Só que o diabo está gritando no teu ouvido e está dizendo, tá vendo? Não tinha nada de Deus na tua escolha. Não tinha nada de Deus na tua decisão. Não tinha nada de Deus você sair de onde você estava. Você tomar a atitude que você tomou. Por quê? Porque o vento está soprando. Aí Deus está falando com alguém aqui. Quem é que disse que o fato de você estar em obediência a Deus, você não vai viver ventos? Porque Jesus deu uma ordem, os discípulos entraram no barco e agora, por obediência, eles estão passando por uma tempestade. Os ventos estão vindo em direção ao barco. E foi Jesus que mandou entrar no barco. Foi ordem de Jesus para que os discípulos entrassem no barco. Você está pagando preço por causa da obediência. Aí você está pensando, eu estou sofrendo tudo isso por causa da obediência. Eu estou sofrendo porque eu decidi obedecer. Eu estou sofrendo porque eu decidi não largar. Eu estou sofrendo porque eu decidi entrar no barco. Eu estou sofrendo porque eu decidi ouvir a voz de Deus. Eu estou sofrendo, o vento está soprando porque eu decidi fazer o que Deus mandou. Eu estou sofrendo porque eu decidi viver a direção de Deus. E desde o momento que eu decidi entrar no barco, está vindo vento de tudo quanto é lado. É vento no casamento, é vento com o filho, é vento com o pai, é vento com a mãe, é problema de tudo quanto é lado. E justamente porque você decidiu obedecer. Aí diz o texto, e logo obrigou os seus discípulos para subir para o barco e para passar adiante. Preste atenção, olha o que a Bíblia está dizendo. Para passar adiante, para passar para o outro lado, para chegar do outro lado da margem. Olha para cá. Você quer viver um novo nível com Jesus? Você quer viver uma nova experiência com Jesus, não quer? Você não quer conhecer Jesus de perto? Você não quer conhecer o Cristo que anda sobre as águas? Você não quer ver o Jesus que acalma a tempestade? Você quer ver tudo isso, não quer? Então você precisa passar para o outro lado. Seguir o que o texto está dizendo. Passar adiante. Você quer ter experiências com Cristo, você quer viver algo sobrenatural com Jesus, não quer? Você quer conhecer Jesus como nunca conheceu na tua vida, não quer? Então você precisa passar adiante. Entenda, quando Jesus está dizendo para os discípulos, passem adiante e passe para o outro lado da margem, na verdade Jesus está querendo levar os discípulos para um próximo nível. Se não atravessar a margem, não vai viver uma nova experiência. Os discípulos podem ter passado o dia inteiro vivido experiências com Cristo. Eles podem ter passado o dia inteiro com Jesus, vivido novas experiências com Cristo. Contudo, eles só vão viver um novo nível com Jesus se eles seguirem adiante. Se não decidir passar para o outro lado, não tem próximo nível. Se você não segue adiante, você não vive um próximo nível. Se você não passa para o outro lado, você não experimenta com Jesus um próximo nível. Cara, você já conquistou tanta coisa com Jesus. Se você parar agora, tudo vai parar na tua vida. Vai parar teu casamento, vai parar teus filhos, vai parar teu trabalho, vai parar tua família, vai parar teus sonhos. Então segue adiante, para que você viva um novo nível com Jesus, uma nova experiência com Cristo. Se você parar, você não vai viver algo novo que Cristo tem para você. É verdade que vai ter vento, é verdade que vai ter tempestade, é verdade que por algum momento você vai ficar sozinho, mas eu preciso dizer que você vai ver Jesus andando por cima das águas. Você vai experimentar um nível de intimidade que quem está na multidão jamais pensou em ver. Quem está no barco com Jesus vai ver o Cristo que anda sobre as águas.
vai ver o Cristo que faz milagres, vai ver o Cristo que aparece andando por cima das águas. Jesus diz: passa adiante, vai para o outro lado. Aí o texto diz que Jesus vai se despedir da multidão, enquanto os discípulos resolvem atravessar para o outro lado. Observe, para que eles decidem, para que eles venham chegar do outro lado, eles precisam passar pelo meio do mar. Eles só chegam do outro lado da margem se primeiro passarem pelo meio do mar. O problema é que você quer chegar do outro lado, mas você não quer passar pelo meio do mar. Você quer chegar no resultado, mas você não quer passar no meio. Você quer as conquistas, mas você não quer passar pelo meio do mar. Você quer os milagres, mas você não quer passar pelo meio do mar. Você já quer receber as vitórias, mas você não quer passar pelo meio do mar. Você já está preocupado com o prêmio, mas você não quer passar pelo meio do mar. E cara, preste atenção nisso. Deus está pouco preocupado com o teu prêmio. Ele sabe que você precisa chegar do outro lado e que o prêmio é o resultado de satisfação que você tem em vencer uma jornada. Só que para Cristo, o mais importante que você chegar, para Cristo, o mais importante que você chegar em algum lugar é o meio do mar. É a maneira como você vai chegar. É o caminho que te leva para o outro lado. São as circunstâncias que você vai viver pelo meio do mar que vão definir o seu resultado, que vão definir o seu caminho de conquista, de vitória. Deus está pouco preocupado com o final. Por que Ele está pouco preocupado com o final? Porque Ele já sabe que no final vai ter vitória. É você que está achando que vai ter derrota. É você que está achando que vai tudo quebrar, que vai tudo cair, que vai tudo desmoronar, que nada vai dar certo, que nada vai para frente, que o barco vai afundar. E não vai acontecer nada disso. Não, vou repetir isso aqui. Não vai acontecer nada disso. É você que está criando a expectativa que nada vai dar certo. Na verdade, Jesus já sabe que vai dar certo. Jesus já sabe que vai ter vitória. Jesus já sabe que o barco não vai quebrar. Jesus já sabe que o barco não vai afundar. Jesus já sabe que o negócio vai para frente. Contudo, para Cristo o importante não é o final. Para Cristo o importante é o que você vai passar pelo meio do mar. Porque é o meio do mar que vai gerar marcas na tua vida. É no meio do mar que você vai viver uma experiência com Ele. É no meio do mar que você vai conhecer Ele de perto. É no meio do mar que você vai viver com Ele algo que você nunca viveu na terra. Então não se preocupe com o resultado, porque o resultado vai vir. Só que antes do resultado chegar, é preciso você passar pelo meio do mar. A gente quer chegar do outro lado, a gente tem vontade de atravessar a margem, a gente já quer receber logo a medalha, só que para chegar do outro lado, é preciso passar pelo meio do mar. Aí observe, Jesus se despede da multidão e vai orar. Vou repetir isso. Jesus se despede da multidão, os discípulos entram no barco e o texto diz que Jesus vai para o monte orar. Olha que coisa louca isso. Jesus passou o dia inteiro orando. Jesus passou o dia inteiro curando pessoas. Jesus passou o dia inteiro fazendo milagre. E mesmo passando o dia inteiro fazendo milagre, Jesus decide ir no monte orar. Mesmo Jesus passando o dia inteiro fazendo milagre, orando pela multidão, fazendo sinais, Jesus decide ir para o monte orar. Se Jesus, que é Jesus, encontrou tempo para orar, por que você não consegue encontrar? Se Jesus, que é Jesus, que passa o dia inteiro orando, que passou o dia inteiro fazendo milagre, que passou o dia inteiro fazendo sinais, encontrou tempo para orar, por que você não consegue encontrar tempo para orar? Por que você não consegue encontrar tempo para buscar? Por que você não consegue encontrar tempo para buscar Cristo? Para falar com Deus? Aí a gente passa a entender que o problema nunca foi de tempo, mas de prioridade dentro do teu tempo. Se a oração for prioridade, você vai, dentro do tempo que você tem, priorizar ela para falar com Deus. Sabe?
Jesus, que é Jesus, encontrou tempo para orar. E se ele encontrou, você também pode encontrar tempo para falar com Deus e para buscar o Senhor. Aí o texto diz: e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Quem é que está sozinho em terra, vendo os discípulos se fadigando pelo meio do mar? Jesus. O texto diz que sozinho Jesus está observando os discípulos se fadigando de tanto remar com o barco diante de ventos contrários. O texto diz que Jesus está sozinho. Jesus não está acompanhado de uma multidão para acalmar o mar. Jesus não está acompanhado de uma comitiva de anjo para acalmar o mar. Jesus não está acompanhado de arcanjo para acalmar o mar. Ele está sozinho. E ele sozinho vai acalmar a tempestade. Sabe, Jesus é tão poderoso, ele é tão forte, que ele não precisa de ajuda para acalmar o mar. Jesus não precisa de amigo para acalmar o mar. Jesus não precisa de forças para acalmar o mar. Jesus não precisa dar ordem para anjo para acalmar o mar. Ele sozinho tem o poder de acalmar essa tempestade. Ele sozinho tem o poder de acalmar as águas. O problema é que constantemente nessa vida a gente tenta dar uma ajudinha para Jesus. Jesus, o senhor está muito sozinho. Tenta fazer dessa forma que o mar se acalma. Tenta fazer dessa forma que o negócio resolve. A gente tenta dar uma ajudinha para Jesus. Jesus não precisa da nossa ajuda para fazer absolutamente nada. Ele sozinho é capaz de acalmar a tempestade. Ele sozinho é capaz de acalmar o vento. O problema é que constantemente a gente tenta se meter nas coisas que Jesus está fazendo. Jesus não precisa da minha ajuda para fazer absolutamente nada. Ele é Deus. Ele tem autoridade no céu, ele tem autoridade na terra. Ele não precisa da minha força, ele não precisa do meu esforço, ele não precisa da minha atitude, ele não precisa de mim para fazer nada. Ele sozinho pode acalmar a tempestade. Ele sozinho pode acalmar o mar. Você já reparou? Sempre quando você tenta fazer, sempre quando você tenta dar uma ajudinha para Jesus, as coisas pioram. Porque você não aprendeu ainda a descansar em Deus no meio dessa tempestade. Sabe? Deus disse para você que Ele vai fazer e você está procurando alguém que faça. Deus disse para você que Ele vai te dar e você está procurando alguém que possa te dar. Deus disse para você que vai abrir a porta e você está procurando alguém que abra a porta para você. Deus disse para você que vai fazer um milagre e você está procurando um meio para que o milagre aconteça. Deus não precisa da sua ajuda para fazer absolutamente nada. Quando Ele quer fazer, quando Ele decide fazer, Ele aparece pelo meio do mar, andando sobre as águas, com a intenção de acalmar o vento. Jesus estava sozinho e sozinho Ele acalmou aquela tempestade. Aí o versículo 49 diz: e vendo que se fadigavam a remar. Cara, isso aqui é muito legal. Jesus está andando sobre as águas. Aí o texto diz que Jesus estava vendo. E vendo que se fadigavam a remar. Jesus está vendo que os discípulos estão fadigados. Jesus está vendo que os discípulos estão cansados. Jesus está vendo que existe um enfado no coração dos discípulos. Jesus está vendo. Jesus está o quê? Observando. Jesus está vendo que os discípulos estão cansados. Jesus está vendo. Tem gente que só precisa ouvir isso agora, só isso. Jesus está vendo. Vou repetir isso. Jesus está vendo. Vou repetir pela última vez. Jesus está vendo. Porque algumas vezes a tempestade ela é tão forte, as águas elas são tão intensas, os ventos são tão contrários, que a gente acha que Jesus não está vendo. A gente acha que Jesus não está observando o que a gente está passando. A gente acha que
nós estamos sozinhos no meio desse mar, no meio dessa guerra, no meio dessa crise, é vento de tudo quanto é lado, de frente, de trás, e, meu Deus, será que Jesus não está vendo? Aí a gente pega para ler a palavra, vê que os discípulos estavam remando diante de um vento contrário, só que Jesus estava vendo. Entende? Jesus está vendo. Jesus está vendo o que você está passando. Jesus está vendo como está teu casamento. Jesus está vendo o que você está vivendo na tua família. Jesus está vendo o que você está sentindo, as dores que estão no teu coração, os sentimentos de desespero que você sente. Jesus está vendo. Jesus está vendo a vontade que você teve de gritar quando aquela pessoa veio e no meio daquele vento se levantou contra a tua vida, te apontou, te criticou. Jesus está vendo. Jesus está vendo as afrontas que você teve que engolir no seu trabalho, os sapos que você teve que engolir porque precisa daquele trabalho e alguém te humilhou, te colocou para baixo naquela empresa e você segurou a peteca porque tem uma família para cuidar. Jesus está vendo. Jesus está vendo o quanto você está lutando para não cair nessa tentação, porque tem um enviado do inferno que está te perseguindo, te cantando para tentar te levar à queda. Jesus está vendo. Jesus está vendo quantas das vezes você tenta segurar a dor para não transmitir para o teu filho ou para as pessoas que estão perto aquilo que você está carregando na tua alma. Teu filho não está vendo, teu marido não está vendo, tua esposa não está vendo, teu pai não vê, ninguém tá de perto está vendo, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo que você está cansada. Jesus está vendo o quanto esse vento está tomando a sua força. O texto diz que Jesus estava vendo. Vendo o quê? Vendo os discípulos remando diante de ventos contrários. Jesus está vendo que os discípulos estão cansados. Sabe, às vezes o diabo, ele tenta apontar o nosso coração porque nós cansamos de remar. E eu quero dizer para você uma coisa: não é pecado você cansar. Vou repetir isso. Não é pecado você cansar. Os discípulos estão cansados. Está na Bíblia aqui, versículo 49. E vendo que se fadigavam. O que é fadigar? Está ligado a uma palavra chamada cansaço. Eles estão fadigados, estão cansados. Jesus está vendo que eles estão cansados. Não é pecado você estar cansado. Não é pecado você cansar. Não é pecado você ficar sem força. Tem hora que o cansaço bate. Tem hora que a gente fica cansado. A gente não consegue mais remar. É tanto tempo remando, rema, e o barco não sai do lugar e tá nadando e o negócio não vira e vai para um lado e vai para o outro e a coisa não funciona e você tá remando, parece que quanto mais rema, mais parado fica e você tá numa luta tentando mexer com o barco, tá sozinho remando, ninguém tá remando contigo, você tá numa guerra. Até o ponto que você está cansado. E o diabo está gritando no teu ouvido dizendo, você está cansado, você está fraco, você não está mais com a mesma força de antes, você não consegue mais orar como antes, buscar como antes, ler a Bíblia como antes, você não tem mais a mesma força que tu tinha quando você entrou no barco. É claro que você não tem a mesma força. Você está remando diante de ventos contrários, cara. O vento é tão contrário que ele tirou tua força. Então não se sinta desestimulado por causa do cansaço. Não é pecado enfraquecer. Não é pecado cansar. Errado é você desistir e falar, quer saber? Cansei de remar. Vou entregar minha força pro vento. Vou desistir de tudo. Eu vou parar. Por quê? Porque o texto diz que Jesus estava vendo. O que Jesus está vendo? Eles continuam remando ou decidem parar de remar? Eles continuam lutando ou se entregam para aquilo que eles estão vivendo? Jesus está vendo o que está acontecendo e está vendo qual é a atitude dos discípulos. O que eles vão fazer?
Vão continuar tentando remar diante de ventos contrários? Ou vão decidir gritar o meu nome no meio da tempestade? Ou vão decidir me chamar no meio da tempestade? Ou alguém que no meio da loucura vai decidir dobrar o joelho no meio daquela guerra e vai dizer: Deus me socorre, porque eu estou cansado de remar diante de ventos contrários e eu preciso do teu alívio. E vendo Jesus vendo que eles estavam fadigados, Jesus vai na direção dos discípulos, de maneira que vai subir no barco. Quando Jesus sobe no barco, o vento se acalma na hora e o mar fica aquietado. Observe então que o problema aqui no texto não era o mar. O problema aqui no texto era o vento contrário. Vou repetir isso. O maior problema aqui no texto não é o mar. O maior problema aqui no texto é o vento que estava contrário. Vou repetir por último. O maior problema no texto não é o mar. O maior problema no texto são os ventos. Porque o que forma as ondas são os ventos. O que gera a inquietação do mar são os ventos. O que faz o mar ficar revolto são os ventos. Então o problema não está no mar. O problema estão nos ventos que eu passo pelo meio da navegação. Entende? O problema nunca esteve no mar. O problema são os ventos que tentam atingir o meu barco, que fazem com que as ondas fiquem inquietas. Então o problema não é o mar. Jesus não tirou os discípulos do mar. Jesus acalmou o vento e no mesmo mar navegou com os discípulos para o outro lado. Então não é o mar que tem que mudar. O que tem que terminar são os ventos. O que acaba é o vento, não é o mar. Então o mar continua, mas o vento termina. Entende? Apóstolo Paulo fala que a jornada é boa. Paulo diz que a jornada com Cristo é boa. Então o problema não é a jornada. O problema é o vento. O problema não está no caminho que você percorre. O problema é o vento que está gerando a inquietação no caminho. O problema não é o lugar que você está. O problema está no vento. O problema não está na igreja que você está presente. O problema está no vento que entrou dentro dessa igreja, que está gerando inquietação na tua alma. O problema não está na tua família, na tua esposa, teu filho, teu marido. O problema não é a tua família. O problema está no vento. Porque é o vento que está gerando inquietação dentro da sua casa. Agora observa. Jesus não acalma o mar. Jesus acalma o vento. Está no texto. Quando Jesus sobe no barco, os ventos param na mesma hora. O mar continua, mas o vento sai. Você pega essa palavra? Tua família vai continuar, mas o vento vai sair. Tua esposa fica, mas o vento sai. Teu marido fica, mas o vento sai. Teu pai fica, mas o vento sai. A luta sai, teu filho fica, mas o vento sai. Você vai continuar na mesma igreja, você vai continuar no mesmo endereço, você vai continuar na mesma casa, você vai continuar com a mesma esposa, você vai continuar com o mesmo filho, só que sem vento. E você vai ver como é bom viver nessa jornada sem ventos. Viver a mesma jornada, o mesmo caminho, mas sem passar por ventos. Agora, eu também não posso ser ignorante a ponto de dizer para você que a partir do momento que Jesus vai subir no barco, todos os ventos da sua vida vão acabar. Não. Esse vento acabou porque essa experiência terminou. Como a experiência terminou, o vento cessou. Agora lá na frente vai ter outro vento. Por que não pode parar os ventos na vida do cristão? Porque se o vento parar, você para de crescer. Então você só cresce diante das adversidades. Se Deus parar o vento, você para de crescer. Deus vai parar o capítulo. Deus vai parar o período. Deus vai parar aquele vento específico para você respirar e viver com ele novos ares, uma nova experiência. Mas lá na frente
tem outro vento te esperando. Agora, deixa eu trazer uma palavra de paz. Fica tranquilo. Pode ter vento, pode ter tempestade, pode ter deserto, pode ter crise, pode ter tudo isso. Mas se Jesus estiver no teu barco, não vai afundar. Fica tranquilo que balança, mas não quebra, balança, mas não destrói, balança, mas não arrebenta. Tem vento, tem tempestade, tem furacão, tem guerra, tem tiro, tem tudo. Mas o que não acontece é o barco quebrar, porque Jesus continua no controle e jamais vai perder o controle da sua vida. Amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Paz do Senhor Jesus. Fica firme. Se você quiser, você pode me seguir no YouTube. Passa lá no YouTube, se inscreve no meu canal, coloca pr.rodrigosantana com 2 N's. Tem várias mensagens minhas completas lá, pregadas em vários estados do Brasil, e você pode estar compartilhando as mensagens, sendo edificados. Passa lá no YouTube, se inscreve no meu canal. Se você tem Instagram, passa lá no Instagram, me segue também para você ser edificado pela minha vida. Vai continuar recebendo frases, vídeos, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Paz do Senhor Jesus. Tchau.